Alô, meus amigos, hoje é terça-feira, 7 de maio de 2019. Está começando ao vivo pelo canal 3 da NET 508 da Vivo e pela TV Guarulhos. Nós estamos aqui no aguardo e na expectativa de receber o nosso convidado, que não chegou ainda, mas eu tenho o prazer de apresentar aos senhores o meu amigo Sérgio Lessa. Lessa, como vai? Tudo bem? Fala, irmão. Qual é a pauta? A pauta de hoje, né, esperadíssima, a pauta com o secretário de Justiça do município, já mandou um recado, tá chegando. Enquanto isso, você já viu quem está do nosso lado aqui? Então, para falar sobre o grande empreendimento das TVs comunitárias em todo o Brasil. Nosso presidente aqui da TV Guarulhos falar que o canal Com Brasil está pela 8 ao vivo. É TV comunitária em todo o Brasil, é isso, presidente? Bem-vindo a Espalha Fatos. Tudo bem, Lessa? Tudo bem, irmão? É uma grande alegria poder falar para vocês a respeito da Com Brasil, que é a TV comunitária nacional, enquanto a gente recebe o nosso secretário municipal de Justiça, Dr. Ayrton Trevisan, é ele que virá o programa hoje? Um pouco atrasado, mas enfim, está chegando aqui. Eu gostaria que o senhor introduzisse, por favor, e o assunto das nossas TVs comunitárias vai ficar para o programa de amanhã. Então eu quero saudar aqui o Dr. Ayrton Trevisan. Eu vou tomar a liberdade de pedir para a nossa equipe técnica microfoná-lo e na sequência ele participa do programa com vocês então. Ao vivo é assim, né? Quem sabe assim. Faz ao vivo. O nosso programa é ao vivo. Fernandinho. Nós tínhamos também um assunto muito importante para tratar aqui hoje, que trata-se da greve de ônibus. O estado de greve também já os funcionários públicos de Guarulhos, toda a gama de servidores tem novidade, de Guarulhos em estado de greve. Tem novidade? A novidade é que não tem novidade, na verdade. Não, mas hoje tem sessão de câmara. Estou falando a respeito do funcionalismo, né? Apesar do Dr. Ayrton deve trazer alguma notícia para a gente, mas ontem aquela reunião que estava prevista com a prefeitura, né, ela já está... Não houve a reunião ontem à tarde, né? O Zanotti explicou para a gente que o secretário Adalcubo ligou, ainda não chegaram num consenso, até ontem não haviam chegado num consenso, né, sobre a proposta, mas enfim, vamos aproveitar a chegada do nosso convidado, Dr. Ayrton. Seja bem-vindo. Tudo bem, amigo. Sérgio Lessa, irmão Henning, desculpem aí o atraso, a cidade está um pouco atrapalhada aí no trânsito por conta a de gente já tinha conseguido aqui um entrevistado de última hora, mas a entrevista dele teve que ser transferida para o programa de amanhã. Mas então, por favor, faça aí a apresentação dessa. Pois é, irmão, a gente, só para lembrar os telespectadores de casa, de bastante agitado o programa no começo, né? Pois é, sempre assim. O problema da televisão é esse, a televisão tem horário, e principalmente em programa ao vivo. A gente tem que começar no horário. Quando nós fizemos a entrevista com o prefeito Guti, há umas 2 semanas atrás, né, irmão? Uma das perguntas que nós fizemos, né, para o Guti foi se a prefeitura, logo que chegou, fez algum levantamento da situação. Quer dizer, os números fizeram, mas tivemos algumas auditorias, enfim, algum processo foi encaminhado para o Ministério Público. Aí ele sugeriu, falou, não, chama o Ayrton Trevisan que ele conta tudo. E ele traz a caixa preta, não é isso? Com o tom certo da brincadeira, mas falando muito sério, doutor Ayrton, eu sei que o papel do senhor como secretário de Justiça, né, passa tudo na sua mão, nessa parte legal. Queria que o senhor pudesse esclarecer para a população e para a gente aí. Porque assim, é muito fácil falar, né, a gente sempre ouve falar, não, a dívida foi herdada de tanto, mas assim, a gente não vê ninguém falar, é por causa disso que está errado, porque o povo às vezes não entende, pensa que a culpa é do atual gestor. Bom, em primeiro lugar, não sei se os nossos telespectadores sabem, mas a prefeitura não pôde sequer contratar uma agência de publicidade porque existia uma dívida. Estou dizendo do mínimo de informação que ela possa prestar para a população acerca das atitudes que são tomadas. São oportunidades como essa, porque nós tivemos 2 anos aí travada a contratação de agência de publicidade, porque a gestão anterior deixou pelo menos 6 milhões de dívidas por pagar. E as empresas prejudicadas entraram com diversas ações e isso acabou travando. Na verdade, a prefeitura não tem uma atitude persecutória, né? Nós não ganhamos a eleição para perseguir os gestores anteriores. Nós temos que administrar a cidade com todos os problemas que foram herdados e, paralelamente a isso, nós temos mais de 100 sindicâncias e processos, inquéritos civis no Ministério Público, apurando as mais variadas coisas que você possa imaginar. Contratação de sinalização sem licitação,
a própria questão da Zona Azul, que não podia ser daquela forma, tinha que ser por intermédio de lei, que é o que nós estamos corrigindo, questão do lixo, que não tinha local para o aterro sanitário, e estava vencendo o contrato e vencendo a disposição, empresas que deixaram de prestar serviço na área de engenharia, por exemplo, para a regularização da Vila São Rafael, reurbanização da Vila São Rafael, contratação de locação de computadores. Isso é uma gama de coisas que estão sendo feitas, só que é assim, como não tem, vamos dizer, não tem um viés persecutório, nós estamos apurando regularmente as situações que envolvem eventual prática de crime, a gente encaminha para o Ministério Público, e as que são de natureza civil, quando findada aquela sindicância, a gente entra com ação, se for o caso, para ressarcimento do erário, como fizemos há pouco tempo com ação de contratação de computadores por locação. E já existe algum inquérito aberto na Justiça? A OMP aceitou algumas Não, inquérito aberto nós temos cerca de 100. Certo. Vou te dar um exemplo. O governo anterior sucessivamente fez acordos, TACs não cumpridos, para desocupar áreas de risco. Ao invés de desocupar as áreas de risco, estimulou que essas áreas fossem mais ocupadas ainda. Nós temos ruas ocupadas, nós temos córregos ocupados, a parte de cima de córregos, e os acordos foram assinados e postergados até o final da gestão anterior, momento em que o Ministério Público entrou com 96 ações civis públicas contra o município. E é o que a gente está dando conta de resolver agora. Paralelamente a isso, a gente tem uma coisa muito importante, que é uma auditoria no SAI. O que eles fizeram, a gestão anterior? Deixaram de pagar a água. O governo entendia que a tarifa estava incorreta, que o valor que cobrava-se da gente da cidade era incorreto pela Sabesp. E pode ser até que pudesse ter razão, mas alguma coisa era correta, não é? O que foi feito? Deixou-se de pagar todo o consumo de água. Sob a alegação que não devia. Não, na verdade eles estavam discutindo o valor, mas quando você discute o valor, eu discuto com você, irmão, eu não te devo 10, eu te devo 5, está aqui os 5, então, os outros 5 nós discutimos. E nem os 5 pagou? Nem os 5 pagou. Então existe uma auditoria para verificar o que foi feito desse dinheiro, porque a receita 100% dela de água e o esgoto correspondente, porque a taxa, o que você paga de água, você paga de esgoto. Esse dinheiro entrou? Esse dinheiro entrou, salvo uma inadimplência natural como tem de impostos, enfim, o dinheiro entrou no caixa do SAI. E essa auditoria quer saber o que foi feito desse dinheiro, porque nós herdamos, nesse caso do SAI, que obrigou até o prefeito a fazer a concessão do SAI para a Sabesp, 3 bilhões e 200 milhões de dívidas. Mas vazou um áudio, que inclusive foi tema de CEI na Câmara, onde supostamente o presidente na época, o superintendente na época do SAI, o Ibrahim, havia declarado numa reunião de conselho que teria sumido dos cofres públicos quase 5 bilhões de reais. Isso é confirmado? Então, na verdade, ele estava numa reunião que não era pública, ok? E ele usou uma linguagem, vamos dizer, despreocupada. Sumiu. Onde está? Por exemplo, eu também te pergunto, onde foram usados 3 bilhões e 200 milhões na medida em que nós não pagamos dívida? Eu não posso dizer que alguém pôs no bolso, mas a gente tem que verificar. Porque não cabe, né? Não cabe, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Então, temos que verificar o que foi feito desse dinheiro. Então, ele usou como força de expressão, esse dinheiro sumiu. Porque, de fato, nós temos a seguinte situação, se eu não me engano, o número é esse. Se você pagar todos os funcionários e as dívidas normais do SAI, sobraria 8 milhões por mês. Os 8 milhões não dá para pagar os precatórios, ok? Que tem. Mas se você considerar que o custo seria um determinado custo, como sobra de 8 milhões, e você pegar isso vezes 12, vai dar 96, se eu não me engano, né? Vamos lá. 96 milhões por ano, 100 milhões por ano, em 15 anos dá 1,5 bilhão. Certo. Que em tese deveria sobrar. E então essa auditoria visa justamente apurar o que foi feito desse dinheiro. E a externa auditoria?
Não, a auditoria é interna lá do site. Mas é contra empresa contratada ou está Não, está sendo feito internamente, pelos servidores. Agora eu pergunto, será que esse dinheiro não está em algum banco, alguma conta de banco, em nome da própria prefeitura? Não, o senhor já pesquisou? Não está. Já mandou pesquisar? A gente, quando entra qualquer dinheiro de qualquer coisa, a Já gente tá comemora sabendo. bastante. Ainda vai no valor, comemora né? bastante. Doutor Ayrton, eu vou aproveitar a nossa amizade de muitos anos, a sua história principalmente, Obrigado. como ex-presidente da OAB Guarulhos, realmente uma pessoa que nunca transitou muito no meio político, mas nunca teve a vocação de ser político. Hoje está no governo praticamente por querer dar sua contribuição, acredito eu, né, pelo que eu conheço do senhor. Explica pra gente, com a sua visão hoje, como cidadão e pela história que o senhor tem, o que o senhor viu nesses últimos 16 anos aí e agora nesses últimos 2 anos, o que fizeram com Guarulhos para nós ser uma cidade desse tamanho, com essa arrecadação e está sempre E sem patinando? dinheiro para dar pelo menos um aumento aí O que de aconteceu? inflação pro Abre o funcionalismo. coração pra gente. Olha, o poder necessita de ser reciclado sempre. O poder precisa de fiscalização sempre. Eu fui presidente da OAB. A OAB é uma entidade independente e que tem um dos seus papéis fiscalizar o poder público. É justamente porque o poder precisa de fiscalização e precisa ser também reciclado. Essa questão das sucessivas eleições, as pessoas acabam se assenhorando das coisas que não lhes pertencem, que pertencem ao povo de uma maneira geral. O que nós vimos no Brasil, numa amplitude de, vamos dizer, muito ampla, uma corrupção, a gente certamente teve aqui em Guarulhos. Nós tivemos, por exemplo, 2.000 comissionados nomeados. Se você considerar 2.000, cara? 1940, para não ser mentiroso, 1943. Se a gente considerar um salário de 3.000 por mês, Que dá é mais 6. baixo. Que por comissionado é baixo, hein? Porque tem comissionado na prefeitura Tem mais. ou Então, mas na vamos lá. Câmara com Vamos mais lá. de 20 mil reais. Vamos falar de 3.000. É que esses comissionados, eu digo, cargos criados de assessoria e tudo mais. Certo. Se for terminar 6 milhões por mês, 72 milhões por ano, com 13º dá 78, com férias dá 80 milhões por ano. Quantas creches poderiam Em 4 ser? anos são 80 320 milhões. E sabe o que é pior? Todo governo precisa de cargos de confiança. Pessoas, por exemplo, eu ocupo um cargo de confiança, cargo de livre nomeação, e a gente necessita de alguns assessores também de cargo de confiança. Digamos, 40, 50 no máximo, para chegar a 2.000 é complicado. Então não sei se 40, 50 resolve, Será mas que- 2.000, será que- sabe qual foi o grande problema? As leis foram consideradas inconstitucionais e o prefeito Almeida reeditava essas leis, mudava o nome de assessor E para aí perdia o ajudante. efeito da... Isso, e da aí lei o anterior. Ministério Público entrava com uma nova ação, era declarado inconstitucional, ele fazia uma nova lei, entrava, e isso ficou se negando a cumprir, vamos dizer, a decisão judicial, repetindo, e isso é objeto de uma ação que ele vai sofrer de ressarcimento ao erário por conta dessas sucessivas burlas às decisões judiciais. Mas cá entre nós com o aval da Câmara, né? Com aval da Câmara. Que a Câmara precisa aprovar, Aprovar. todo aumento Sim. de despesa. Então, Qualquer conivência, despesa houve passa pela conivência, Câmara de né? Vereadores. Sim, conivência. sempre passa pela Câmara. Agora, a questão, por exemplo, a lei que o prefeito Guti propôs e que foi apresentada pela Câmara não sofreu nenhuma impugnação por parte do Ministério Público. Nós estamos aí há 2 anos e meio praticamente, então ela obedeceu os ritos, obedeceu os objetivos da lei. Então o que aconteceu aqui nesse tempo todo foi a priorização de algumas coisas, vamos dizer, populistas, um discurso populista, uma desobediência civil ao pagamento de dívidas, né? Porque o PT é um partido de esquerda, um partido socialista, e eles já começam tendo dificuldade de respeitar a coisa privada. Né? Você fala, eu tenho uma indústria, ele fala, por enquanto, porque se a gente acender o poder como pretender, você não vai ter mais. Então o diálogo sempre foi muito difícil por conta dessa atitude, de certa forma, ditatorial, e as pessoas não se preocupavam em pagar as contas, tinha que dar circo para o povo, pão e circo para o povo. Agora, um cargo em comissão é fácil de ser, não é uma pessoa para contratar.
o poder público, quando contrata um funcionário em comissão, que é o chamado cargo de confiança, ele também tem uma certa facilidade em dispensar essa pessoa. Não é? Assim? Dispensa sem motivação. É um cargo... Então, não foi concursado, não passou pelo concurso. Exatamente. E isso aconteceu em Guarulhos? Essas 2.000 pessoas foram dispensadas? Então, isso foi outra bomba que foi largada na mão do governo atual. Existia uma decisão judicial que obrigava o prefeito Almeida a demitir todos os comissionados até 31 de dezembro de 2016. Já que foi ele que tinha contratado. Isso. Ele não fez isso. O prefeito Guti teve que cumprir. Criou um problema social, porque, queira ou não, uma grande parte dessas pessoas trabalhavam e teriam direitos a receber. Dispensar é muito mais difícil do que contratar. Claro. E o prefeito fez isso. Tinha dúvida se poderia pagar essas pessoas por conta da lei ter sido considerada inconstitucional. Assim que eu assumi a secretaria no começo de 18, eu, por acaso, advoguei a vida inteira e bastante nessa área de relações trabalhistas. Eu fiz ver ao prefeito que ele poderia fazer esse pagamento, conversei no Ministério Público, enfim, fizemos uma construção e estamos pagando 500 mil por mês. Isso aí são 12 milhões de indenizações para ex-funcionários que não foram pagos. Eles chegaram a entrar na justiça? Vários deles entraram na justiça e vão receber pela justiça, se já tinha sentença, e aqueles que desistiram das ações estão recebendo, vamos dizer, a partir de... Já tem um cronograma, né? Um cronograma, idosos, pessoas com doenças sérias, deficientes, salários menores para salários maiores, vamos dizer. Então, quem ganhava mais, o comissionário ganhava mais, ele vai acabar ficando por fim desse pagamento. Mas é outra herança que o governo teve que assumir. Complicado isso. Doutor Ayrton, a gente vê em nível nacional, por exemplo, a Lava Jato chegou até onde chegou, com prisões e tal. Aí muita gente fala, né? A gente acabou de falar que existem aí indícios, né? Até porque o dinheiro não se some assim da noite para o dia. O que eu penso que o guarulhense fica indignado é isso. Será que nunca a gente vai conseguir responsabilizar quem realmente levou Guarulhos para o fundo do poço? Em resumo, precisamos de uma lava-jato em Guarulhos? E quem seria o comandante? Quem é o Moro de Guarulhos? Quem seria o Moro de Guarulhos? Na verdade, a questão do Moro foi uma questão de competência. Ele tinha competência para apurar determinado tipo de crime, e a partir da vinculação daquele crime à Petrobras, foi lá para a vara e todos os outros foram para lá. Não é que o Moro foi, vamos dizer, escolhido para tocar aqui. Tá. É uma questão de competência funcional dele. Entendi. Tanto que nós temos uma situação ou outra que corre por São Paulo, que corre pelo Rio com Bretas, e que não envolve o mesmo assunto. Envolve às vezes paralelo, mas não o mesmo assunto. É uma questão de competência. Eu acho pouco provável que a gente tenha uma vara especializada nisso. Mas vocês podem ficar tranquilos, as apurações nem sempre acontecem na velocidade que a gente gostaria, mas nós temos aqui, olha, eu tenho aqui 10 folhas aqui, 10 pelo menos, de investigações das mais variadas situações, desde retardamento de cumprimento de decisão judicial, contratação sem licitação que deveria ser licitado. Isso aqui passa tudo pelo Ministério Público? Então, todos esses casos que eu trouxe passam pelo Ministério Público, todos eles. Mas a gente apura e às vezes é uma infração de natureza civil e a gente entra com uma ação para ressarcimento da Prefeitura sem que necessariamente isso precise ir para o Ministério Público. Sim. Mas via de regra, se a gente, ao apurar uma conduta irregular, se depara com uma situação de prática de crime, possível prática de crime, em tese, a gente encaminha para o Ministério Público. São quantas ações? Olha, aqui tem mais de 100. Mas já foram encaminhadas. Já foram encaminhadas. Todas elas têm um número de procedimento aqui, ó, do Ministério Público. Olha. Certo. Então a gente tem bastante coisa envolvendo. Bastante interessante. Temos condenação do ex-prefeito Almeida por improbidade em relação ao Fundo Municipal de Educação. Temos uma ação proposta contra o ex-prefeito Eloy Pietá, também fruto de apuração, que não é de desvio do fundo, é irregularidade na gestão do fundo. E a Prefeitura também entrou com essa ação. Quem que é o agente? Sempre a Prefeitura? O agente mor é o prefeito sempre. É o prefeito. E aí ele, numa escala de responsabilidade, pode vir junto um secretário, um diretor, de acordo com a participação de cada um na consecução daquele ato. Sabe outro ponto que eu vejo? A gente tinha comentado agora um pouco da responsabilidade da Câmara, e até nisso a Câmara tem a ver também, porque
se conta de determinado prefeito não é aprovada, como já aconteceu aqui em Guarulhos várias vezes, quando vai para a Câmara, mesmo a irregularidade sendo aprovada, se a Câmara aprova, que é o que tem acontecido, o Tribunal de Contas acaba perdendo a validade, né, doutor? Acaba não tendo efeito. Sabe o que acontece? A nossa democracia, o Hermano pode falar disso, que ele já é jornalista. Eu tenho 60, você tem um pouco mais que eu. Não, você é um pouco mais velho que eu, você viveu a ditadura de uma forma mais efetiva. O que acontece é o seguinte, a gente tem a nível nacional um parlamentarismo branco. Nós temos. O que aconteceu com o Bolsonaro? Que diga essa passagem, que eu não gosto dele, mas enfim, o que aconteceu com ele? Mandaram um recado para ele, engessaram o orçamento dele por 453 votos a 6. Nem a base, a suposta base dele. Deixa o executivo de mãos amarradas. Deixa, mas mandou qual recado para ele? Ou você senta para conversar, e se você quer governar... É refém, né? Você acaba refém. Fica refém. É isso que eu quero dizer. No toma lá da cá. É um parlamentarismo de coalizão, é o nome que me fugiu agora. É o que nós vivemos. O prefeito é um primeiro-ministro. O prefeito não, o presidente é um primeiro-ministro. E o nosso Congresso é a Câmara. Com quem ele tem que negociar. E aí a conta não bate, você pega aí o ex-secretáriozinho de Educação, por um exemplo do Partido dos Trabalhadores, que as contas deles não bateram, por entendimentos diferentes, o entendimento do administrativo dele é um, do Tribunal de Contas era outro, só que quando vai para plenário, passa, acaba aprovando, e aí o Tribunal de Contas não tem força, né? O prefeito e o papel do Ministério Público nessa história? Penalizado. O papel é importantíssimo. É atuante o Ministério Público agora? É atuante. Não, isso só a gente vê que realmente. É atuante, só que é assim. Por exemplo, nós temos uma situação, 96 ações civis públicas. Se o Ministério Público quiser executar essas 96 ações, ele para a cidade. Não tem condição também. Por que ele para a cidade? Porque é um problema que vem sendo carregado até de certa forma com uma tolerância do Ministério Público, tolerância que eu estou falando, tolerância no bom sentido, não estou falando tolerância no mau sentido. Eu não tenho, se eu tiver que tirar hoje 6 mil famílias, eu tenho que desalojar 240 mil pessoas. Onde eu coloco 240 mil pessoas? Não tem estrutura. E houve uma permissividade muito grande, uma falta de fiscalização. Como é que se constrói em cima de rua? Eu tenho uma situação num bairro, o pessoal construiu em cima da rua. A gente tem invasões na região central, na Paulo Facine. Nós retomamos o imóvel que ficou 30 anos na mão de particular, explorando o aluguel, e o imóvel era desapropriado. Isso vem de longo tempo. Mas vem, da Paulo, de quando Guarulhos é hoje esse caos urbano em função disso. Não é? E uma parte que a gente não pode culpar nenhum dos administradores, eu digo nenhum... Guarulhos, quando o Hermano estava aqui em Guarulhos, lá nos anos 80, nos anos 70, chegou a experimentar picos de 10% de aumento da população num ano. Como é que você aumenta 10% da população? Desorganizado, claro, você tem 500 mil pessoas no meio do ano, você tem 550. Sabe? Conjuntos habitacionais completamente clandestinos, sem guia, sem esgoto, sem rede de água, sem energia elétrica. O Guarulhos é o retrato. E qual a saída agora, enquanto governo agora, doutor Edson? Então, nós temos que ter alguma revisão a nível nacional. Por exemplo, nós temos uma população carente. O perfil da nossa população, você pega Guarulhos e Campinas, elas mais ou menos se equivalem, em termos de arrecadação, em termos de população, em termos de eleitorado, mas só que lá você tem uma renda per capita maior do que aqui, porque você tem indústrias de tecnologia, você tem faculdades públicas, você tem Tribunal do Trabalho, você tem uma série de pessoas que agregam uma classe média maior e menos gente usa o SUS. Aqui 75% da população praticamente usa o SUS. E o governo federal, que repassava 70%, repassa 15% das despesas com o SUS. Uau. E o município não aguenta pagar isso, e isso é uma conta que precisa ser feita. A saúde, você fala, por que a saúde não vai bem? A saúde não vai bem porque ela tem buracos antigos e ela tem uma necessidade. No ano de 2017, entraram mais 75 mil pessoas no sistema. É como se você tivesse que atender, ter vaga em hospital e tudo para mais 75 mil pessoas, que são quais pessoas? Aquelas que tinham plano de saúde mais simples e que desempregaram nesses 13 milhões que tem agora. A despesa. A pessoa corta a despesa, porque a despesa é alta. Então a gente tem que rever esse pacto
de forma que cada ente possa assumir as suas obrigações, direto ou indiretamente, ou mediante repasse, para que o município tenha alguma capacidade de investimento. E por outro lado, a gente criar mecanismos, nós estamos inclusive agora, uma das propostas que nós temos, além da controladoria, da corregedoria, nós vamos aprovar uma lei municipal que vai obrigar a prefeitura a fazer o acompanhamento do patrimônio, da variação patrimonial dos servidores públicos. Certo. Que é justamente mais um mecanismo de controle sobre corrupção. Porque nós temos 25 mil servidores públicos, talvez dizer que a gente não tem problema de corrupção é uma loucura. Então, o senhor tocou num assunto que a gente comentou bastante aqui ontem, desses 25 mil, o grande grosso dessa pirâmide é a base, né? Gente que ganha o quê? R$2.000. Sim. A manifestação do presidente do sindicato ontem aqui foi importantíssima. Falando nisso, doutor, desculpa interromper, já tem 1 minuto para terminar o programa. Alguma novidade sobre a negociação? Pois é, exatamente. Não, ela está encaminhada. O município, de fato, tem um déficit muito grande em folha, de 110 milhões. A receita prevista em orçamento não está se realizando da maneira como se imaginava, ela está muito abaixo. E fica complicado para você dar um reajuste para a categoria em geral. Mas o prefeito está sensível a isso e eles estão negociando alguma coisa que pelo menos possa, porque a cidadão que ganha 20 mil por mês e não tem 4% de aumento, ele deixa de tomar uma cerveja. Tudo bem para ele, e o cara que ganha 1.200... Já é uma... Então, está se estudando e tentando construir com o sindicato uma solução que pelo menos... proteja os menos favorecidos. Qual é a porcentagem da sua arrecadação que pode ser investida na folha de pagamento? Então, o limite da lei de responsabilidade fiscal é 50%. E nós estamos com 49 ponto alguma coisa. Está chegando no limite. No limite. A partir daí você tem uma série de sanções e de obrigações caso a gente ultrapasse esse limite. E houve, conforme o senhor disse aí, uma certa frustração naquilo que se esperava receber no orçamento. Sim, é público e notório que nós temos um problema de atividade econômica. É a crise, né? Não é só a crise. O governo, uma vez por semana, o governo, eu digo federal, se mete numa confusão que não precisava se meter. É o filho do presidente, é o general do não sei o quê, é o presidente... É o sociólogo lá. O maluco do Olavo Carvalho. É uma confusão por dia. E isso acaba repercutindo na falta de confiança das pessoas. Por exemplo, você me pergunta, o presidente vai aprovar a reforma da Previdência, que é necessária? Nós estamos vivendo muito mais. Se a gente olhar os nossos avós, não tem tudo... nem dúvida. Ela é necessária, talvez ela possa ser setorizada, tem lugares onde as pessoas vivem menos, tem profissões onde as pessoas se desgastam mais, isso são detalhes, mas que precisa ser revisto, precisa ser revisto. Eu poderia ter me aposentado com 50 anos. Tá certo. Doutor Ayrton, E nós estamos aí. obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade, me desculpo mais uma vez aí. Não tem problema, eu estava lá no gabinete do prefeito resolvendo um assunto, e aí quando eu saí de lá tinha uma manifestação do Conselho Municipal de Saúde, lá de pessoas da saúde, e acabou me atrasando para eu conseguir sair de lá de dentro. Alcançamos nosso objetivo aqui, Pois né? tínhamos arrumado até um entrevistado, eu preciso até me desculpar com o Fernando. Eu me desculpo com o Fernando Mauro. Pois é. Bom, é isso aí. É claro que a gente tem muito mais coisa a discutir aqui no programa, por isso que eu quero me adiantar e dizer ao senhor que nós ficamos primeiro honrados em recebê-lo aqui e depois colocar o espalha-fatos à sua disposição, porque eu sei que sempre vai ter algo de importante para a gente... Eu agradeço, irmão Sérgio, e me coloco também à disposição. Eventualmente a gente pode escolher um tema mais específico e a gente poder se aprofundar, ser menos generalista, vamos dizer. Porque eu fui um pouco generalista até por conta da nossa ausência. Mas correspondeu toda a nossa expectativa, não é não? Tá certo, irmão. Não. É isso aí. Muito obrigado a você por ter estado conosco durante todo esse tempo. Amanhã, a partir do meio-dia, voltamos aqui sempre ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET 508 da Vivo, com mais uma edição do Espalha Fatos. Obrigado e até amanhã.